Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim falar um pouco mais sobre essa Bíblia aqui, a Bíblia Jesus Bible, que eu já mostrei para vocês no canal, eu já fiz alguns vídeos falando sobre ela e inclusive as modificações que eu fiz nela eu já falei em outros vídeos, tudo mais. Só que uma inscrita no canal pediu para eu falar um pouco mais sobre ela, apesar dela ter gostado do que eu falei, ela queria saber um pouco mais sobre essa Bíblia. E eu vou mostrar hoje para vocês uma forma de fazer a utilização dessa Bíblia. E eu buscando textos para ler para vocês, eu descobri uma coisa sobre essa Bíblia aqui, sobre a visão teológica dessa Bíblia. É uma visão bíblica, é teologia bíblica, mas tem mais para falar sobre ela. Eu vou mostrar para vocês o que eu descobri. E foi muito bom, eu gostei muito do que eu vi aqui e espero que vocês gostem também. Aí eu vou virar a câmera para mostrar para vocês olharem mais de pertinho. Então, gente, vou mostrar ela para vocês, ó. Essa Bíblia aqui, ela é lindíssima, né? Eu gosto muito dela. E eu confesso para vocês que eu tenho utilizado bastante ela, ó. Eu tenho utilizado bastante ela. E eu vou mostrar para vocês o que eu vi de interessante nessa Bíblia, falando para vocês na prática mesmo como utilizar ela. Ó, vou mostrar aqui rapidamente a ficha catalográfica. Ela usa o texto NVI, Nova Versão Internacional da Bíblica, tá vendo? E ela usa a versão do ano de 2011. Ela ainda não chegou a utilizar a versão do ano de 2023. Aí ela tá usando a versão do ano de 2011. E essa Bíblia aqui, ela tem um título original que é Jesus Bible, lá nos Estados Unidos, que lá elas têm essa Bíblia, só que lá tem dois tipos de versões do texto. Um deles é o NIV, que seria a NVI aqui para nós, e tem o outro texto também que é ESV. E aqui são as fichas, os ISBNs das outras capas, se você tiver interesse nas outras capas. Essa minha é essa daqui, colorida couro soft, ó, que é essa daqui, que eu acho lindíssima. Inclusive essa capa que tem lá nos Estados Unidos, essa daqui e a capa de capa dura cinza também tem lá. Tá bom, gente? Se caso vocês estiverem em dúvida, a marrom eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se tem. Ó, o sumário, ele não vem coloridinho assim, foi colorir. E ele tem aqui, ó, o prefácio da NVI. Ela usa a leitura perfeita, a fonte leitura perfeita, e ela tem o nome dos colaboradores. Tá vendo? De todos os colaboradores. Eu dei uma pesquisada sobre esses colaboradores aqui, para saber a linha que eles seguem sobre várias questões. E eles têm uma visão, em sua maioria dos colaboradores, tem uma visão complementarista. Eu acho isso muito positivo. Aí depende também do que você pensa sobre. Se você não sabe o que é complementarismo, dá uma pesquisada para você entender. E aqui tem Bem-vindo à Bíblia, né? Bem-vindo à História de Deus. Esse daqui foi escrito pelo autor da Bíblia, o autor, vamos dizer, o organizador principal dessa Bíblia. E é um texto muito interessante, ele te ajuda a enxergar como a história, o personagem principal da história é Jesus Cristo, e como toda a Bíblia faz te traz esse entendimento. Se você presta atenção no texto bíblico, como todas as partes da Bíblia trazem esse mesmo entendimento. Aí eu fui grifando aqui que eu achei interessante. Aí ele divide a Bíblia por tópicos, que é origem, rebelião, povo, salvador, igreja e eternidade. Tem um tópico extra no meio, que é o período intertestamentário, mas seria o período de silêncio profético. Então, meio que não entra aqui na história de salvação, mas ele está presente, que aí é tipo um estudo para você saber como as coisas aconteceram nesse período, o que foi relevante para ser um fundo de pano para o Novo Testamento. Eu achei bem interessante. Aí eu fui marcando, eu fui grifando o que eu achei legal e tal. E aqui começa o Antigo Testamento com como se fosse uma linha do tempo, mostrando essa divisão, sabe? Aí aonde você vai encontrar, por exemplo, o tempo origens vai até
é de Gênesis 1 e 2. Aí, a partir de Gênesis 3, já é a rebelião, que vai até Gênesis 11. Aí, isso é bem legal para você entender. Aí, povo, é de Gênesis 4 a Malaquias, tá vendo? Vai, tipo, todo o Antigo Testamento, praticamente. E o período intertestamentário, que eu falei com vocês, ele tá aqui. O Salvador, que é de Mateus 1 a Atos 1. Depois começa o período da igreja, que é de Atos 2 a Apocalipse 20. E eternidade é Apocalipse 21 e 22, que seria o fim, né? Aí aqui sempre vai ter essa introdução daqui, isso daqui eu já mostrei para vocês em outro vídeo. Eu vou anexar esse vídeo numa playlist que eu tô fazendo sobre todos os vídeos dessa Bíblia, mas eu vou deixar linkado também, aí deixar, vamos dizer, na descrição do vídeo, para vocês conseguirem achar os outros vídeos que eu já falei sobre essa Bíblia. Aí eu sempre estou marcando, usando a marca-texto, inclusive eu usei um color code que eu já expliquei para vocês em outro vídeo, eu fiz um vídeo só sobre isso, que tá aqui, ó. Que é como eu estou demarcando essa Bíblia, usando essas cores diferentes, qual é o propósito de cada cor e tal. Tá bem colorida essa parte, né? Bem enfeitada. E eu estou usando, ó, tudo que é roxo é Deus Pai, amarelo é Deus Espírito Santo, é o Espírito Santo, e azul é Deus Filho, tá vendo? Seria a Trindade, eu estou demarcando a Trindade. E essa Bíblia sempre tem introdução a cada livro. São boas as introduções e também tem estudos fazendo você olhar para Cristo. Isso em toda a Bíblia. Só que eu achei interessante mostrar para vocês. Tem também artigos devocionais, mas com uma profundidade muito boa, sabe? Com uma profundidade, não são, vamos dizer, devocionais rasos. São devocionais bem profundos, bem interessantes. E aqui eu marquei de prateado, ficou brilhando. Aí eu tô estudando essa Bíblia. Aí começa aqui o primeiro estudo de origens, tá vendo? É um estudo maior. Esse aqui foi escrito por John Piper. Ó, é um estudo grande, aí fica tudo em cinza, que aí fica fácil de você identificar quando chegou num estudo grande desse. Só que eu queria mostrar para vocês, aliás, lá no livro de Levítico. Por quê? O livro de Levítico, geralmente é um livro que o pessoal fala assim, esse livro é um pouco chatinho de ler, porque ele é meio, vou deixar apoiado aqui, porque ele é meio, tipo assim, traz umas partes que não são tão interessantes e tal. Só que essa Bíblia aqui, ela, além de trazer o texto de coluna única, que eu gosto, e espaço para fazer anotação, só que você não vai encontrar espaço em todas as páginas, porque vai ter página que vai ter estudo, tá vendo? Que vai ter estudo. Você consegue escrever alguma coisinha ou outra, mas não vai ter um espaço para você fazer anotação. Você tem só em algumas páginas. Você pode adicionar folhas, só que aí vai do seu gosto, né? Tem a introdução do livro, tem o texto, mas também, como eu falei, tem esses estudos aqui que são muito interessantes, que te ajudam a enxergar Cristo, até em livros que meio que você acha assim, esse livro não é tão interessante para ler, ou a leitura dele é um pouco maçante. Isso te dá um vigor na leitura, te dá um ânimo ao ler, mas te faz entender o porquê de cada coisa também. Tudo tem um propósito, sabe? Nada do que está escrito aqui é sem um propósito, sem um significado. E tem também esses artigos que são maiores, ó. Ofertas de sacrifício, tá vendo? Tem um artigo aqui grande que explica Levítico 1, versículo 1 e 2. Te faz entender de forma mais aprofundada. E tem esses estudos aqui, mas sempre vai ter espaço também. Ó, isso daqui foi coisa que eu marquei de vermelho, é sobre salvação. Cinza é tentação ou pecado, sabe? Ou tentação ou pecado. E eu marquei aqui com o coraçãozinho alguns dos que eu queria ler com vocês. Eu não sei se eu vou conseguir ler tudo do que eu marquei, porque eu saí marcando algumas coisas. E eu vou ler esse daqui primeiro, só pra gente só pra gente entender um pouco como isso que funciona. Ó, esse texto aqui tá escrito assim, fogo e cinza. Ele se trata de Levítico 6, que tá aqui, do capítulo 8 ao capítulo 13. Ó, capítulo 8 ao capítulo... desculpa, do versículo 8 ao versículo 13, eu falei capítulo. É esse trecho aqui, ó. E deixa eu pegar a lapiseira para marcar, porque eu não gosto de marcar com caneta. Aqui.
Aí é desse trecho aqui, ó. Daqui até aqui, que vai se tratar vamos dizer, esse estudo que tem aqui, que vai até o final da folha. Ó, que vai até aqui o finalzinho. Aí eu vou ler aqui, ó. Manter o fogo do altar era o trabalho diário de Arão e seus filhos. As cinzas dos sacrifícios anteriores deveriam ser removidas todo dia. Os sacerdotes foram instruídos a sempre manter o fogo queimando no altar. Não deveria se apagar. Fogo perpétuo simbolizava a adoração perpétua de Deus e a necessidade contínua de expiação e reconciliação. Olha só que interessante. Esse texto aqui, ele fala sobre isso, fala sobre esse sacrifício, vamos dizer, ensina a fazerem isso. Aí aqui está explicando como isso se aplica quão profundo é esse texto, sabe? O significado profundo de tudo isso que estava sendo falado aqui. Jesus veio do céu para cumprir a lei e para consumar por sua morte a obra da expiação pelo pecado. Ele morreu na cruz, mas, ao contrário dos sacrifícios anteriores, não foi destruído, tornando-se cinzas. Ele triunfou sobre o túmulo ao se ele triunfou sobre o túmulo ao se levantar dos mortos e está vivo para sempre. Aí ele fala para a gente ler lá em Romanos 6, 9 e 10 e Apocalipse 1, 18. Te dá referências de outros textos bíblicos, que eu acho isso muito interessante, e tem um pedacinho aqui ainda no final. Hoje não há necessidade de manter uma conexão com Deus por meio de fogo. Temos tudo o que precisamos por meio de Cristo. Jesus, o Filho, é nosso Salvador do pecado. Nosso acesso à adoração pelo Pai e aquele que assegurou a presença contínua do Espírito em nossa vida. Olha só, aí tipo assim, te ajuda a entender um texto que seria, de certo modo, maçante, e você fica assim, por que eles estão me ensinando isso? Por que é importante hoje eu aprender sobre esse texto aqui? Aí você, lendo aqui, ele te faz o entendimento. É por causa disso aqui, ó. Isso daqui não se trata só de um ritual, uma cerimônia, de um ritual. Esse ritual aqui tem uma profundidade muito além do que, obviamente, você está lendo, sabe? Do texto óbvio. É muito mais profundo tudo isso que está sendo descrito aqui. Aí eu achei interessante que essa Bíblia ajuda a gente a enxergar dessa forma. Aí tem outros textos aqui, só que aí eu vou focar só no que eu separei para vocês. Ó, aqui tem a lei, fala sobre essas questões aqui. É muito interessante, eu já li o livro de Levítico todinho, só que eu li em outra Bíblia. Eu fiz um estudo. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó, eu li nessa Bíblia aqui, ó. Eu vou abrir ela e vou mostrar ela para vocês já já. E é muito interessante que agora, com um olhar diferente, eu consigo perceber algumas questões que talvez eu tenha deixado passar ou que eu já tinha chegado a um entendimento parecido. Aí ela traz essa confirmação. É muito legal isso também. Ó, tem vários estudos, tá vendo? Aí tem aqui Arão, tem aqui os sacerdotes, o sacerdote pecador e o sacerdote sem pecado. A gente sabe que Jesus é o nosso sumo sacerdote e Jesus, ele não pecou em nada. Jesus, ele foi perfeito em tudo. Ele carregou sobre ele os nossos pecados, mas ele não pecou em nada. E Arão, ele era humano, ele tinha falhas, tinha também um sacrifício que cabia aos sacerdotes fazer por eles mesmos, porque eles eram pecadores e Deus sabia disso. Só que Jesus, ele nunca pecou, né? Aí tem um artigo aqui, ó, falando sobre isso, um devocional. Eu não vou ler agora com vocês, porque eu quero ler outro que depois que eu marquei esse daqui, eu achei. Aí eu fiquei, nossa, isso daqui é incrível. Olha, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho pra vocês. Que eu fui colocando, ó, esse daqui também, santidade. Eu também coloquei coraçãozinho. Ó, tem aqui exame.
Mas teve um que eu gostei mais para ler com vocês. Esse daqui, ó. Esse daqui, que é aqui em Levítico 16, que seria do versículo 20 ao 22. Esse aqui eu vou ler até o texto para vocês entenderem como esse textinho aqui traz uma clareza ao que a gente está lendo, apesar de parecer, o texto já devia estar falando a mesma coisa. O texto está trazendo a mensagem, só que, tipo, você lendo esse texto, fica mais, fica mais fácil de entender tudo que está sendo dito. Vamos lá. Vou ler aqui o versículo 20 na versão NVI. Quando Arão terminar de fazer a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Oi, filho? Pode. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e o porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Vamos lá, vamos ler aqui. Existem 2 bodes no estágio do ritual do dia da expiação, descrito em Levítico 16. Um serviu a seu propósito morrendo, e o outro permanecendo vivo. O primeiro bode era morto como sacrifício. Seu sangue era borrifado na tampa da expiação, na tenda da reunião e no altar. O segundo bode carregava os pecados da nação em sua cabeça. Arão colocava ambas as mãos sobre esse animal, enquanto confessava todos os pecados de Israel. Essa era a origem do termo bode expiatório. Olha só que interessante. O animal era levado embora carregando todos os pecados deles e solto em um lugar remoto, de onde não pudesse retornar ao acampamento israelita. Quando Jesus fez expiação na cruz, carregou os pecados da humanidade. Aí ele pede para a gente ler 1 João 2,2. Para o cristão, toda a sua culpa foi removida e ela nunca mais voltará. Jesus morreu sob o peso de nossos pecados e da ira justa de Deus. Isso daqui é legal, eu sempre falo sobre isso, a ira justa de Deus, para que possamos ter perdão de uma nova vida nele. 1 Pedro 2, versículo 24. Olha só que texto bonito, né? E o curioso é que nessa época aqui, os sacrifícios eram feitos por meio de 2 bodes. Um era morto, né, no sacrifício e o seu sangue ali derramado simbolizava aquele sacrifício, e o outro era levado para o deserto para vagar, carregando todas as culpas de todas as pessoas, todos os israelitas ali que confessavam os seus pecados. E curiosamente, Jesus, ele fez os 2 procedimentos nele mesmo. Jesus, ele morreu por nós e ele carregou os nossos pecados. Ao mesmo tempo, Jesus, ele colocou sobre ele todo o peso, né? O peso dos pecados, e ele mesmo foi aquele que se ofereceu para o sacrifício, foi aquele que se sacrificou por todos nós, e por meio da sua morte, né, nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e ele carregou os nossos pecados, ele carregou toda a nossa culpa, né? Por meio da justiça justa de Deus, né? A justiça era justa. Eu achei muito legal quando ele colocou isso daqui. Ele nunca mais voltará. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Ele falou assim: da ira justa de Deus. No caso, é justiça justa. Da ira justa de Deus. Eu gostei disso daqui porque é a verdade, né? Tem muita gente que olha com os maus olhos Deus às vezes trazendo justiça, quando Deus traz justiça. Só que a justiça que Deus traz, a ira que ele traz
mediante ao pecado, mediante as nossas falhas, é justa, né? É correta, né? A única forma de nós não pagarmos pelos nossos pecados é quando alguém toma o nosso lugar, que é, no caso, o Senhor Jesus Cristo, né? Que ele já fez isso por nós, né? Mas nós precisamos olharmos para ele, nos achegarmos a ele, né? Ó, aí eu gostei muito desses textos assim. Essa Bíblia tem essa dinâmica, tem essa proposta. Você está lendo um texto e você faz conexão com aquele relato que está acontecendo ali, fazendo uma conexão com Cristo, sabe? Toda a história, todo o relato está apontando para Cristo. Está apontando para o plano divino de salvação de Deus. E tem vários artigos, vamos dizer, vários devocionais que te ajudam a entender o que Deus está trazendo para a sua vida, mas como Ele está te ensinando a viver um modo de viver cristão, um modo de viver correto diante de Deus. E quando a gente fala o modo de viver cristão, é viver como Cristo viveu. O que Cristo faria na minha situação? É esse o modo de viver cristão, né? Eu tinha esquecido de mostrar o livro de Levítico nessa Bíblia aqui, que eu tenho feito bastante estudos nessa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui é da Purpose Paper, ó, da Thomas Nelson Brasil. E ela usa o texto Almeida século XXI. Deixa eu mostrar a ficha catalográfica dela. Essa Bíblia aqui ela é muito boa. Ela já está há um tempo no mercado, mas eu gosto muito dela. Eu gosto muito da folha dela. Ela, diferente da outra, ela tem uma página amarelada. Mas deixa lá no livro de Levítico, só para mostrar para vocês que eu já estudei todo o livro de Levítico nessa Bíblia aqui. Tá vendo? E quando eu fiz esse estudo, eu não tinha a Bíblia de Jesus Bible ainda. Eu gostei muito do estudo que eu fiz e eu consegui fazer essa conexão, mas é claro que tendo um material a mais me ajuda a entender melhor. Tá vendo como é que ficou muita coisa sem escrever? Eu escrevi bastante coisa, mas ficou muita parte em branco. Aí isso vai me ajudar. Aí eu, vamos dizer, tendo aquela Bíblia ali, agora eu consigo complementar aquilo que eu deixei em branco, sabe? Aquilo que eu não consegui escrever ou que eu não vi palavras, não encontrei palavras corretas ou as melhores palavras para escrever sobre o que precisava ser descrito. Ó, aqui eu até adicionei uma página. Nesse daqui eu adicionei 2 páginas, ó. Vou mostrar para vocês. E eu fui escrevendo, tá vendo? No finalzinho aqui eu escrevi até mais coisa, mas eu também deixei partes em branco aqui no final. Partes sem escrever nada. Ó, aqui eu passei bastante marca-página. E essa página aqui, ela enrugou um pouquinho com a marca-página. É marca-página? Marca-texto, né? Eu tô falando marca-página. Ó, aqui eu não escrevi nada, tá vendo? Mas atrás eu escrevi. Ó, eu finalizei aqui, aí eu escrevi. E aqui já é o livro de números. Aí eu já estudei esse livro, só que é claro que eu vou estudar de novo, né? Que a gente sempre aprende mais estudando e a gente consegue enxergar coisas melhores que a gente não havia enxergado. Aí como eu falei para vocês que eu ia mostrar, eu tô mostrando aqui. E em outro momento eu vou fazer um vídeo só sobre essa Bíblia também, mostrando como eu tenho utilizado ela. Aí, todo livro de Levítico você vai encontrar textos assim, em toda a Bíblia, sabe? Aí, tipo assim, o livro de Levítico, que seria um livro mais, vamos dizer, mais maçante de ler, ou o livro de Números, o livro de Deuteronômios, você sempre vai encontrar, ó, aqui também eu botei outro texto que demarca, aqui é falando sobre Moisés, falando sobre a humildade de Moisés. A liderança de Moisés para com o povo de Deus era caracterizada por uma paciência incomparável. Essa frase, adicionada na história do conflito entre Miriam, Arão e Moisés, demonstrava a maneira pela qual os líderes do Antigo Testamento exemplificavam o caráter de Deus. Muito sobre a vida de Moisés poderia ter resultado em orgulho. Ele foi escolhido por Deus, chamado para liderar o povo e viu em primeira mão a glória de Deus. No entanto, sua humildade foi destacada como característica de que lhe permitia liderar fielmente o povo de Deus. Ele não era, no entanto, inculpável. Olha só o que eles falam aqui. Ele não era, no entanto, inculpável. Por quê? Porque a gente sabe, né, que ele fez uma coisa que desagradou a Deus
e isso impediu com que ele entrasse na terra prometida. Como Noé e Abraão, antes dele, seu pecado obscureceu seu juízo, e isso, afinal, o desqualificou a libertar o povo para a terra prometida, a liderar. Aí ele pede para a gente ler lá em Números. Todas as pessoas, como Moisés, são meras sombras da perfeição que é Jesus Cristo. A humanidade de Jesus foi demonstrada em sua disposição de deixar a glória do céu, tomar a forma de um servo e morrer nas mãos daqueles que ele veio para salvar. Olha só que interessante, eu estava lendo aqui, eu nem reparei que não estava mostrando. É verdade, né? Jesus morreu nas mãos daqueles que ele veio para salvar. Isso aqui é muito interessante. Deixa eu marcar isso daqui, eu vou usar o marca-texto. É muito interessante tudo isso que eu acabei de ler, vou marcar de verde aqui. A humildade de Jesus foi demonstrada em sua disposição de deixar a glória de Deus do céu e tomar a forma de um servo, sofrer a morte nas mãos daquele que veio para salvar. Muito interessante, né? Jesus, ele foi perfeito em tudo, né? Ele se diminuiu tanto, né? Por amor a todos nós, e nós não merecíamos esse amor. Nós nem merecemos hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, ele mesmo assim estende a sua infinita misericórdia, né? A todos nós. Aí, eu gostei muito desse texto aqui, né? Vocês viram que eu até marquei. Mas aí eu não vou ler o que eles pediram para eu ler, que eu quero ler outra coisa com vocês lá no livro de Esdras. Deixa eu achar aqui no livro de Esdras. Tá aqui em cima. Que eu tô estudando essas partes aqui também. Aí eu fui dar uma olhada no que tá, como é que tava no livro de Esdras, pra gente ver. Aí eu achei um estudo bem interessante desse aqui. Esse daqui, o cenário de Esdras. Esse devocional / artigo, ele traz uma questão muito importante, que ele fala sobre a visão teológica que essa Bíblia tem na questão escatológica. Ele fala aqui, portanto, Esdras é um livro do tipo já e ainda não. Tá vendo esse termo aqui, deixa eu aproximar para vocês verem. Já e ainda não. Isso aqui se chama teologia inaugural, que seria que essa Bíblia aqui, ela entende que Jesus Cristo já está assentado no trono. Quando Jesus morreu na cruz, ele já, ele já inaugurou o seu reino. Desde o momento que ele morreu na cruz e ele assentou no trono, ao lado de Deus Pai. Só que, ao mesmo tempo, ainda terão coisas para acontecer, sabe? Por isso que fala já e ainda não, como se tivesse um grande finale, vamos dizer assim. Aí, essa Bíblia aqui, ela não tem a intenção de trazer um viés escatológico, mas ela tem uma visão. Aí, ela vai te dando pistas de como ela enxerga as coisas. Por exemplo, aqui no livro de... acho que deixa eu ver se eu acho aqui. Malaquias, eu acho. Deixa eu ver aqui. Aqui, Malaquias. Ela fala sobre algumas coisinhas antes de começar o Novo Testamento aqui. Aqui. Inclusive, eu já falei sobre isso com vocês em um vídeo. O Dia do Senhor. Ela explora algumas visões. Visões de coisas como se tudo já tivesse acontecido. Falando sobre o reino de Deus e tal, como se tudo já tivesse acontecido, ou as coisas ainda iriam acontecer, ou elas estavam acontecendo, que seria o já e ainda não. Aí ele fala um pouco sobre isso aqui também, mas aqui ele não deixa claro qual é a visão dele, mas ele fala um pouco sobre isso aqui, e também tem outros textos, se a gente for olhar mais lá na frente. Aqui eu adicionei uma página, olha gente, depois em outro momento eu posso mostrar isso aqui para vocês. É aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, que
que eu estou estudando sobre a questão vamos dizer, do divórcio, se é possível nós cristãos nos divorciarmos, em que circunstância isso é permitido, como Deus nos transmite isso, como Deus nos ensina isso, biblicamente falando, e se é possível haver um segundo casamento. Eu estou estudando sobre isso, e eu estou aqui em 1 Coríntios, e eu estou reunindo coisas interessantes. Jesus também fala sobre isso, mas aí eu estou juntando tudo aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, porque Paulo, ele cita o que Jesus falou, né? Ele trabalha em cima da visão de Jesus também. Aí eu tô até anotando na própria Bíblia, em alguns lugares, ó, tá vendo? E aqui eu adicionei uma página que eu achei necessária, porque aqui não tinha espaço para fazer anotação, porque ele já traz estudos sobre. Aí talvez eu escreva mais do lado de cá também. Aqui, olha só, eu achei. Ele cita algumas visões. Ele cita a visão preterista, a visão historicista, a visão futurista e a visão espiritual ou simbólica. Tá vendo? Ele cita algumas visões e ele fala que na opinião dele, olha só o que ele fala. Independentemente de qual opinião alguém tenha sobre o livro de Apocalipse, a ideia dominante é que Cristo retornará em algum momento no futuro e que a visão de seu retorno será bem-vinda para o seu povo, independentemente de quando, onde e como o julgamento de Deus ocorrerá. Jesus prometeu voltar um dia. Aí ele fala para a gente ler João 14:3, e é essa promessa que os cristãos devem se apegar, repetindo a oração final de João: Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20. Aí ele dá indícios que, apesar dele acreditar que Jesus já inaugurou o seu reino, ainda há como eu falei, um grande finale. Só que não sabemos quando será. Aí é bem interessante que ele dá indícios de como eles entendem, mas ele também fala sobre as outras visões. Mesmo que essa Bíblia aqui, ela não tenha a intenção de ser uma Bíblia que traz esses temas com tanta profundidade. Ele fala sobre isso porque isso é importante. E eu queria mostrar aqui para vocês também que ele traz um estudo aqui em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4, falando sobre líderes na igreja. Aqui, eu gostei muito desse estudo. Ele fala aqui sobre a liderança na igreja. Ele entende que a liderança na igreja é uma liderança masculina, né? Aí eu achei interessante a forma com que ele escreveu, e sobre todas as questões, sabe, que são tratadas nessa Bíblia aqui. Mas sempre priorizando Jesus Cristo nos textos e como Cristo quer que nós vivamos. A maneira correta de viver diante de Deus. É assim que eu acho que essa Bíblia aqui fala conosco, sabe? Fala por meio de como Ele espera que a gente viva. Como Cristo viveria. Se Cristo estivesse no nosso lugar, será que Cristo faria como nós estamos fazendo? É isso que a gente tem que pensar. E, aqui tem um texto falando a vontade de Deus, tá vendo? Aí tem outro texto falando sobre hipocrisia, fé e obras. Aqui é no livro de Tiago, né? Tiago fala muito, vivendo para Jesus, tá vendo? A gente não vive para satisfazer os nossos próprios desejos e vontades ou para realizar os nossos sonhos. A gente vive para Jesus, vivendo para Cristo. A gente vive para viver os sonhos de Deus, não viver os nossos sonhos. Conforme a gente vai caminhando com Cristo, os nossos sonhos passam a ser os sonhos de Deus. E não Deus fica tentando realizar os nossos sonhos de infância, sabe? A gente tem que abrir mão do que a gente acha que é bom pra gente para aceitar o que é de fato bom pra gente. E Deus sabe o que é de fato bom para nós. Aí, essa Bíblia aqui, eu gostei muito dessa Bíblia, eu uso ela, eu mostro pra vocês. E era isso que eu queria mostrar hoje, eu já falei bastante. Eu não sei se eu consegui atender corretamente o pedido da inscrita do canal, mas espero que sim, espero que ela tenha conseguido entender um pouco mais sobre essa Bíblia aqui, sobre como essa Bíblia pode ser útil para o nosso bom entendimento. Jesus Bible, 66 livros, uma história, tudo sobre um só nome. E essa Bíblia aqui, ela usa uma teologia bíblica, tá bom, gente? E ela sempre
aponta para Cristo, sempre aponta para Cristo. Aí eu gosto muito da forma com que ela escolheu fazer todo esse desenvolver das escrituras, sabe? Eu gostei muito. E deixa eu abrir aqui lá em João, só para vocês ficarem com a imagem aqui do livro de João, para a gente fechar esse texto, esse vídeo assim. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.